Olá, este é o Crítica de Ponta na TV. Nesta edição você confere o lançamento do videoclipe de rap Quero Ouro. Proex traz exposição em comemoração ao aniversário de Ponta Grossa. As redes sociais como espaço de discussões políticas. A cafeteria de Ponta Grossa que vende batata recheada. A importância dos estudos em livro-reportagens. O cenário atual do Parque Linear de Oficinas e os costumes medievais que atingem todas as idades. Inspirados no rap nacional, artistas lançam o videoclipe Quero Ouro. Veja na crítica de Alisson Santos. De rima em rima, rappers de Ponta Grossa retratam o atual cenário daqueles que sonham em viver da música. O videoclipe da canção Quero Ouro, que ganha vida através das vozes de Perdidão, Apologia Sul e Adriano CDG, resgata a essência da quebrada e mostra que existe rap de qualidade no interior do Paraná. Os primeiros segundos da música simulam a fala de uma mãe que conversa com seu filho por telefone. É um dos pontos fortes da música, que logo no início demonstra uma carga emocional realista, a essência de um rap bem construído. Gravado em estúdio, o produto apresenta um contraste de melodia suave e batida intensa. Em meio aos efeitos sonoros que alternam a intensidade da voz dos rappers, as palavras se desenrolam para conquistar o ouvinte. Apesar de não pertencer a uma grande produtora, a edição do videoclipe auxilia na construção da narrativa proposta, ao expor imagens fortes que remetem a uma origem humilde na periferia de Ponta Grossa. A captação das imagens, mesclada à atuação dos rappers, serve como uma espécie de crítica àqueles que preferem consumir os raps do eixo Rio-São Paulo, em detrimento do cenário local. O vídeo está disponível no canal Perdidão no YouTube. A exposição da Proex reúne obras de 14 artistas em comemoração ao aniversário de Ponta Grossa. Veja a crítica de Luísa Sampaio. A exposição Terra, Cores e Formas é feita por 14 artistas que trabalham objetos em cerâmica. As cores utilizadas na exposição chamam bastante atenção por serem cores fortes, como alaranjado, vermelho e o verde. A obra Início da Vida faz a representação do espermatozoide e de um óvulo, na cor verde. Já a obra da almofada fica meio desconexa dos outros objetos, apesar de ser representada pela sua forma. Para as pessoas que não possuem o costume de frequentar exposições, fica meio difícil ver qual é o conceito presente nessas obras, pois não há uma descrição mais detalhada dos objetos e da exposição como um todo. E não são as 14 esculturas que possuem descrição, apresentando apenas qual foi o material utilizado. A exposição segue aberta até o dia 11 de outubro na Galeria de Arte da Proex, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, número 129, no centro de Ponta Grossa. As redes sociais surgiram como espaço de descontração, mas de um tempo para cá também vem sendo usada como plataforma política. Veja na crítica de Alexandre Duvan. Vamos acabar com isso daí, porque somos nacionalistas! Mas nem tanto. O cosplay está na moda. E eu não falo apenas daquele tradicional cosplay de personagens nipônicos ou de artistas. A pegada da vez é imitar políticos, se é que os podemos chamar assim. Entre as inúmeras coisas que a internet nos proporciona está o debate, a possibilidade de conversar diretamente com representantes dos três poderes. Mas o problema é que de tempos para cá, surfando na onda do atual presidente, muitos políticos decidiram fazer uma espécie de vlog nas redes sociais. E o grande problema disso é que a audiência acaba ficando concentrada em canais que têm a menor concentração de ideias racionais, que têm o maior número de argumentos sem nenhum embasamento. Deputados e políticos do Paraná e de Ponta Grossa não escapam à regra. Alguns, por exemplo, repercutem discursos de ódio, como é o caso de um deputado da região de São Mateus do Sul. Se não soubéssemos que são membros do Legislativo, facilmente os confundiríamos com comediantes à la José Vasconcelos ou Marcelo Adnet, que se caracterizam pela sátira política. A replicação de discursos de ódio e teorias da conspiração em escala regional é complemento dos discursos populistas que já acontecia. Só que dessa vez o que muda é a plataforma
e a possibilidade de silenciar opositores com apenas um clique. Não bastasse a plataforma e a baixa definição dos vídeos, eles copiam também bordões uns dos outros, o que mostra uma falta de criatividade sem tamanho. E se você não precisa ir até os porões da Deep Web para se surpreender com esse tipo de discurso, basta acessar a página do político mais próximo de você. Você já comeu batata recheada em uma cafeteria? Aqui em Ponta Grossa surgiu mais uma opção de contradição gastronômica. Acompanhe na crítica de Nadine Sansana. A Ganache Facel é especialista em cafés, mas toda sexta-feira oferece a batata recheada. A batata é bem saborosa e o recheio bem temperado. Mas acompanhar a batata recheada com café não combina. O que se pode fazer é primeiro comer a batata com alguma outra bebida que o estabelecimento ofereça, como sucos, cervejas ou água, e só depois pedir um cafezinho. O tamanho de uma batata serve uma pessoa, e mesmo que precise ser pré-cozida e assada, sua textura não derrete, e fica num ponto consistente para poder segurar o recheio. Embora seja uma cafeteria, o ambiente não traz o aroma de café, o que colabora para o consumo da batata. Dentre as opções de recheio que podemos encontrar na Ganache Facel, temos o estrogonofe de frango, o estrogonofe de carne e a mexicana. O preço varia entre R$17 e R$19. A cafeteria Ganache Facel fica localizada na rua Tobias Monteiro, número 58, no centro de Ponta Grossa, e fica aberta de terça a sexta-feira, das 2h30 da tarde às 8h30 da noite, e nos sábados e domingos, das 2h30 da tarde às 9h da noite. Livro-reportagens ajudam a aprofundar histórias que ocorrem na sociedade. Acompanhe na crítica de Thaís Rubik. Mesmo com a rotina corrida das redações em ter que apurar, revisar e publicar, alguns jornalistas ainda apostam na produção de livros-reportagens. Este tipo de livro mostra acontecimentos históricos, tragédias e fatos que marcaram a história sobre o olhar do jornalismo investigativo. O jornalismo e a literatura sempre andaram juntas. Por isso, alguns repórteres resolvem trocar a atribulada rotina das redações pela calmaria da escrita. Alguns livros-reportagens têm grande reconhecimento nacional, como o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que conta a história da Guerra de Canudos sobre o olhar de Antônio Conselheiro. Outro autor de grande reconhecimento internacional é John Hersey, no livro Hiroshima, onde ele conta um pouco da história dos bombardeios de Hiroshima, não sobre um olhar dos Estados Unidos. É isso que traz um diferencial para o livro. Ficou curioso para conhecer mais livros-reportagens? A coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras é uma boa escolha para você que é jornalista, estudante ou um simples autor que ama esse tipo de leitura. Parque Linear, no bairro de Oficinas, oferece lazer, mas sofre com descuidos. Acompanhe na crítica de Natália Barbosa. O Parque Linear de Ponta Grossa, em Oficinas, apesar de ser um parque só, parece dois espaços totalmente diferentes. O início do parque, que fica antes da rotatória, com arena multiuso, várias quadras de esporte e inclusive um parque próprio para os cachorros, está cheio de buracos, pichações, não tem como se locomover de uma quadra para outra e uma pista de skate está quebrada, fazendo com que muitas famílias não aproveitem o local. Porém, em contrapartida, a parte mais recente construída no parque, que fica após a rotatória, é o parque infantil, onde tem brinquedos para as crianças e os brinquedos reutilizados do Parque dos Mamonas antigamente. Também pode-se perceber que ao final desse parque ainda tem uma extensão onde será construído mais uma continuidade. A moda medieval está cada vez mais presente entre todas as idades. Acompanhe na crítica de Igor Santos. Séries como Vikings e Game of Thrones são os mais destacados pontos de inspiração aos que aderem à moda medieval. Os trajes podem ir desde os mais simples, como os de camponeses, que utilizam apenas panos e tecidos, até os mais sofisticados e complexos, como armaduras usando metal e espadas, com custos variáveis. E costumam ser mais utilizados em feiras medievais ou em encontros em que os participantes marcam para exibir as suas roupas e acessórios ou até mesmo realizar atividades conhecidas da época,
como encenação de lutas, arco e flecha, arremesso de machado, entre outros diversos tipos de passatempo. Cores como branco, azul, verde e roxo eram as mais populares na época, devido aos preços e disponibilidade dos corantes encontrados na Europa entre os séculos V e XV. Quem adere a esta moda também opta por seguir os padrões de cores. As mulheres mais comumente se trajam como rainhas, bruxas ou plebeias e usam vestidos longos e pesados, que cobrem todo o corpo e tranças no cabelo. Já os homens seguem mais uma linha de guerreiro ou gladiador, ou então até mesmo como cavaleiros, templários ou reis, além de calças, meias e sapatos de pontas longas, culotes e gibões, são os mais populares. As fantasias se destacam pela beleza e empenho dos participantes. Diversas roupas podem ser encontradas nessas feiras, todas remetendo aos mais de 1000 anos da era medieval, nos mostrando a riqueza da cultura e a importância da época. Esse foi mais um Crítica de Ponta na TV. Até a próxima!